Bom, então, como a gente está tendo aulas assim bem espaçadas, né? Eu vou fazer um resumão do que a gente já viu. E aí, na última aula, tinha ficado uns exercícios, né? Então, eu vou fazer uma retomada do conteúdo, aí vou corrigir esses exercícios e aí a gente toca para frente, beleza? Qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, se vocês não entenderem, vocês me perguntem, tá? Então, a gente estava falando sobre campo elétrico, né? Então, o que é o campo elétrico? Onde que forma o campo elétrico? Sempre que a gente tiver uma carga elétrica, a gente vai ver que essa carga elétrica vai atrair outros objetos. Ou quando a gente tiver um corpo carregado, esse corpo carregado vai atrair outros objetos. Como que ele faz isso? De que maneira ele faz isso? Como que ele atrai ou repele outros objetos ou outras cargas, tá? Então, vamos pensar aqui no exemplo do pêndulo eletrostático, né? Se eu aproximar um corpo carregado positivamente e esse pêndulo tiver carregado negativamente, a gente sabe que eles vão se atrair, certo? Agora, se eu pegar esse bastão carregado positivamente e colocar ele não desse modo como ele tá, mas colocar ele aqui em cima ou aqui embaixo ou do lado, será que a atração, será que o comportamento vai ser o mesmo? Então, o que a gente observa é que sim, toda a região ao redor desse corpo eletrizado, ele vai sofrer uma deformação nesse espaço, certo? Então, qualquer objeto que esteja em qualquer parte ao redor desse objeto carregado vai ser atraído ou repelido, ok? Então, se eu colocar uma carga elétrica próxima de uma outra carga elétrica, ela vai sofrer o efeito dessa primeira, certo? Qualquer que seja a região, mesmo que eu coloque ela em cima ou embaixo ou do lado, ok? Entendido isso? Então, sempre que eu tiver uma carga elétrica, ela vai alterar todo o espaço, toda a região ao redor dela, certo? Tudo bem até aí? Então, vai surgir uma força, um tipo de força chamada força elétrica, que vai atrair outros objetos, certo? Essa força elétrica, ela é uma força à distância, assim como a força gravitacional e a força magnética. Oi? Eu acho que a Letícia tá tentando entrar. Ah, tá. Tá mesmo. A Letícia mais uma cambada. Nossa, a Letícia 3 vezes. Oi, Letícia. Tudo bem? Eu tava na outra página lá e não escutei. O negocinho aqui não apitou. Mais alguém que estava tentando entrar? Só a Letícia. Então tá. Seguimos então. Tá, então, sempre que a gente tiver uma carga elétrica, essa carga elétrica ela vai alterar o espaço ao redor dela e aí vai surgir a força elétrica, ok? A força elétrica ela é uma força à distância, assim como a força gravitacional e a força magnética. O que acontece com a força gravitacional? Se a gente pega um objeto aqui na Terra e solta ele, o que vai acontecer? Ele vai cair. Por que ele cai? Porque a Terra, que é um corpo maior que a gente tem aqui, está atraindo esse objeto, certo? É uma força de longa distância, né? Mesmo esse objeto não está em contato direto com a Terra, com a superfície da Terra. E ele atrai qualquer objeto aqui na Terra. A força elétrica, a mesma coisa. Mesmo que as duas cargas estejam numa certa distância, vai haver uma força elétrica entre essas duas cargas, ok? Bom, ao longo dos anos ficou essa dúvida, né? Como que uma carga consegue enxergar a outra carga? Como que uma carga sabe que ela tem que repelir ou atrair outra carga? E aí, durante muito tempo, foi dito que a explicação era uma ação direta à distância. Como uma ação direta à distância? Era alguma coisa tipo um processo mágico, né? Eles não tinham uma explicação bem formada, só dizia que era uma força direta, mas à distância. Dá para entender? Não, né? Como que o negócio é direto, mas à distância? Né? Era meio confuso. Aí, essa pergunta foi respondida lá no século XIX, né, pelo Michael Faraday. Ele era um físico-químico inglês, e aí, observando a configuração de malhas de ferro atraídas por um ímã, ele conseguiu montar um modelo utilizando o conceito de campo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é isso daqui. Se a gente tiver um ímã aqui, ele vai formar essas linhas, né? Isso daqui está representando a atração de um polo ao outro,
ok? E aí, através dessa observação, o Faraday construiu, né, o conceito de campo. Então, o que ele falou sobre esse campo? Ele disse que, assim como a massa de um corpo cria uma região de influência gravitacional, que é o campo gravitacional, assim como os ímãs criam um campo magnético, a carga elétrica também vai modificar as propriedades do espaço ao redor dela. Ou seja, a carga elétrica vai criar uma região ao redor dela que é chamado campo elétrico, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Como que a massa... Espera que tem alguém entrando... Boa tarde, João. Como que a massa atrai um outro objeto, tá? Existe uma força chamada força gravitacional que está associada ao campo gravitacional. Todo objeto que possui massa possui ao redor dele um campo gravitacional que vai atrair qualquer outro objeto. Quanto maior a massa, maior esse campo gravitacional. Então, por isso que aqui na Terra, todos os objetos vão ser atraídos para a Terra, porque é a maior massa que nós temos aqui. Ok? Se eu tiver lá na Lua, a maior massa vai ser a Lua, então vai ser atraído pela gravidade da Lua e assim por diante, Júpiter, Saturno. Ok? Então, assim como a massa cria ao redor dela um campo gravitacional, assim como o ímã que cria um campo magnético, que aí é o que explica esse comportamento dessas limalhas de ferro, né? Elas estão sendo atraídas por esse polo e repelidas por esse polo. A carga elétrica também vai criar um campo que é chamado de campo elétrico, ok? Então, sempre que tiver uma carga elétrica, ela vai modificar todo o espaço ao redor dela, ou seja, sempre que tiver uma carga elétrica ou um corpo eletrizado, né, ao redor dele, vai ter uma região que é chamada de campo elétrico, ok? Esse campo elétrico, ele se instala tão rápido, se a gente estiver no vácuo, ele vai se instalar com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e aí a gente consegue concluir que se existe uma carga elétrica, existe um campo elétrico. E se existe um campo elétrico, é porque existe uma carga elétrica associada a ele, ok? Os dois são indissociáveis, né? Se existe uma carga elétrica, é porque existe um campo elétrico lá. E se existe um campo elétrico, é porque tem uma carga elétrica associada a ele, ok? Assim como a massa e o campo gravitacional. Se existe um campo gravitacional, é porque tem uma massa grande ali. Se tem uma massa, tem um campo gravitacional. Tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Ok. E aí, esse conceito de campo consegue explicar como que duas cargas separadas a longa distância, elas conseguem interagir entre si, né? Como que essa força elétrica atua nessas duas cargas, tá? Por causa do campo elétrico. Então, uma carga vai sentir a outra carga por causa do campo elétrico que essa daqui gera. Ok? Muito bem, então o campo elétrico, é o agente físico responsável pelas forças de atração e repulsão entre as cargas, então é através do campo que a gente sabe, que a outra carga sabe se ela tem que se atrair ou se repelir, é o mecanismo mediador que explica a interação à distância, e aí ele torna visível a ideia de que a mudança de posição de uma carga se manifestará na outra em um intervalo de tempo muito curto, mas não nulo. Então, assim, como a gente vai ver, quanto mais próximo da carga, mais intenso, mais forte é o campo elétrico. Então, se eu colocar uma carga bem próxima, vai ter uma força elétrica bem forte. Se eu afastar essa carga elétrica, essa força elétrica vai ficar mais fraca. Por quê? Porque o campo elétrico é mais fraco, ok? Muito bem. Aí, para a gente caracterizar o sentido, a direção e a intensidade do campo elétrico, a gente define o que é vetor campo elétrico. Então, o vetor é uma entidade matemática que ele caracteriza, que ele nos diz qual é a direção, qual é o sentido e qual é a intensidade de uma grandeza física, qualquer grandeza física que seja vetorial. Nesse caso aqui, a gente está falando do campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico vai dizer qual é a direção, qual é o sentido e qual é a intensidade desse campo elétrico, ok? Então, ele é representado pela letra E, com uma setinha em cima. Sempre que vocês virem uma grandeza, uma letra representando uma grandeza que tem uma setinha em cima,
ou em negrito, significa que essa é uma grandeza vetorial, ok? Que vai ter direção, sentido e intensidade. O campo elétrico é representado em cada ponto pelo vetor E. A direção do campo E é representado pela reta que passa pela carga geradora do campo e pelo ponto que eu estou analisando, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos supor que eu tenha essa carga aqui, e aí eu quero saber, nesse ponto, qual é a direção e o sentido do campo elétrico gerado por essa carga. A gente chama de carga geradora, a carga que está gerando o campo elétrico, e aí, mais para frente, a gente vai falar de carga de prova, que é uma carga que eu coloco para detectar esse campo, tá? Então, a carga que está gerando o campo, eu chamo de carga geradora, representada pela letra Q maiúsculo. A direção do campo é a linha que liga a carga geradora ao ponto que eu estou analisando, e o sentido do campo é, por convenção, se a carga geradora é positiva, o sentido é para fora, e se a carga geradora é negativa, o sentido é para dentro, ok? Repetindo então, a direção do campo elétrico é a direção que liga a carga geradora ao ponto que eu estou analisando, ao ponto que eu quero saber qual é o campo elétrico ali. O sentido é para fora se a carga for positiva e para dentro se a carga for negativa. Ok? Tudo bem até aí? Sim, ok? Ok, tá. Continuando então. Aí, aquilo que eu falei para vocês sobre a carga de prova, né? Para eu constatar que existe mesmo um campo elétrico e para eu determinar qual é a força naquele ponto que eu quero analisar, eu preciso colocar uma carga de prova, que eu vou chamar de Q pequeno, tá? Então, aqui, eu quero saber, nesse ponto aqui, qual é o campo elétrico nesse ponto. Então, para isso, eu preciso colocar uma carga de prova Q pequeno, Q minúsculo. Tá? E aí a definição desse campo elétrico é a força elétrica gerada pela carga geradora dividido pela carga de prova, tá? Essa é a definição de campo elétrico. É a força elétrica gerada pela carga geradora dividido pela carga de prova, dividido pelo valor da carga de prova que você colocou naquele ponto, tá? Se eu quiser descobrir a força elétrica, esse aqui que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a força vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. Por que tem essas duas barrinhas? É módulo da carga. Módulo você vai pegar só o valor sem o sinal. Então, se a carga for menos 2 coulomb, você vai pegar só 2 coulomb, tá? Unidade no SI para campo é Newton por coulomb, ok? Então, aí nós definimos a direção, o sentido e o valor, a intensidade do campo elétrico. A direção é a direção que liga a carga geradora ao ponto que eu estou analisando. O sentido é para fora, se a carga geradora for positiva, para dentro, se a carga geradora for negativa. E a intensidade, o valor desse campo elétrico, é definido por essa expressão aqui. Ok? Tudo bem até aí? Aí a gente já tinha feito esse exemplo, né? Lá no sei lá quando. E aí nós temos algumas observações. Se quiserem que eu faça o exemplo, dê um grito, senão eu vou passar aqui, tá? Observações importantes. A carga geradora positiva, sempre que a carga geradora for positiva, o vetor campo elétrico é de afastamento ou para fora. Se a carga geradora é negativa, o sentido é para dentro, ok? A existência do campo elétrico não depende da carga de prova. Isso tem que ficar claro para vocês. Aquela carga de prova, ela só está ali para a gente confirmar a existência do campo. Para que eu preciso colocar aquela carga de prova? Para eu conseguir determinar a força elétrica entre as duas, entre a carga geradora e a carga de prova, e aí eu consigo determinar o campo elétrico gerado por essa carga geradora. Ok? Conseguiram acompanhar? Tudo bem até aí? Ok, isso aqui tudo a gente já tinha visto, né? Então, lembrado?
Não. Opa. Aqui. Esses exercícios nós já corrigimos? Acho que sim, né? Esses primeiros aqui eu acho que a gente já corrigiu. Então, e aí nós começamos a falar sobre campo elétrico de uma carga pontiforme, certo? Lembram disso? Já tínhamos visto também, né? Deixa eu só conferir aqui no SIGA. Oi, Júlia, boa tarde. Gente, cuidem do horário, né? Tentem chegar no horário. Já pedi para vocês. Essa semana eu acho que já tiveram problema com isso, né? Então, cuidem. Acho que eu não falei para vocês, né? Quando vocês estiverem aqui no presencial e chegarem fora do horário, vocês têm que primeiro na CAI, na CISAI, agora trocou o nome, né? CISAI, e aí lá eles vão dar uma autorização para você entrar na sala de aula com um atraso. E aí vai ser anotado na ficha de vocês lá por que vocês estão chegando atrasado, tá? Se tiver mais de três atrasos, é considerado uma falta leve, tá? Então, cuidem. E aí, mesmo assim, mesmo passando pela CAI, tendo autorização da CAI para entrar, o professor ainda pode decidir se aceita na aula com atraso ou não, tá bom? Eu só quero ver aqui uma coisa. Aqui, Tá, a gente já tinha corrigido esses exercícios, tá? Então, eu vou passar seguindo a carga elétrica. E o que acontece se tiver muitas? Vai para a comissão disciplinar. Tá, continuando então aqui. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Isso aqui a gente já tinha falado ou não? Já, já tinha ficado exercícios, tá? Então, eu vou passar rapidinho aqui também. Como eu falei para vocês, né, na física a gente sempre tenta simplificar as coisas, então a gente sempre faz aproximações. Uma das aproximações é essa daqui, que é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, que é considerar uma carga como sendo pontiforme. O que é uma carga pontiforme? É uma carga de dimensões pequena comparada à distância entre as cargas, tá? Então, a gente vai considerar que eu tenho uma carga pequena, de tamanho pequeno, de dimensão pequeno, comparado à distância entre as cargas, tá? Então, vamos considerar que eu tenho uma carga pontiforme, Q maiúsculo, então é a carga geradora, ela está no vácuo, fixa no ponto O. Então, aqui, eu tenho uma carga geradora positiva, e aí, numa certa distância D, eu vou colocar uma carga de prova positiva também, ok? Muito bem, eu quero saber qual é a força elétrica sobre essa carga e qual é o campo elétrico sobre essa carga, tá? A gente sabe, lá pela lei de Coulomb, que a força elétrica é dada por essa expressão aqui, né? É a constante K0, porque está no vácuo, vezes o produto das duas cargas, nesse caso a carga geradora e a carga de prova, dividido pela distância delas ao quadrado. Ok? E aí, como a gente viu agora há pouco a definição do campo elétrico, a gente pode dizer que a força também é a carga de prova vezes o campo elétrico. Então, eu consigo, igualando essas duas expressões aqui, eu consigo escrever uma expressão para o campo elétrico, tá? Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes, então. A força elétrica é definida dessa forma aqui, e a força elétrica usando o campo elétrico é definida dessa forma aqui. Se eu igualar as duas expressões, observem, ó, eu vou ter isso daqui. Então, eu tenho carga teste, carga de prova desse lado, carga de prova desse lado. Cancela, vai embora. E aí, sobra que o campo elétrico é igual a constante K0 vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Ok? Conseguiram acompanhar? Então, a
intensidade, o valor do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é dado por essa expressão aqui. É a constante K0 vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Vocês querem que eu dê o nome de cada coisa aqui ou vocês conseguiram acompanhar? Sabem o que é K0? Sabem o que é o Q? Sabem o que é o D? Não, o quê? Não sabem o que é cada coisa? Não sabem o nome dos bois? Então tá, vou fazer um parênteses aqui. E é o campo elétrico. K0 é a constante é a constante elétrica do meio, constante elétrica. Quando tem o K0, é do vácuo, tá? Então, é a constante elétrica do vácuo. E aí, sempre que estiver no vácuo, ela tem esse valor aqui, ó. É 9 vezes 10 na 9 Newton Coulomb ao quadrado sobre metro quadrado, tá? Sempre que estiver no vácuo, esse é o valor da constante. E esse K é minúsculo, corretor. Opa. O Qzão é a carga geradora. É ela que vai gerar o campo que a gente vai analisar, tá? Por isso que é chamado de carga geradora. E D é a distância entre as duas cargas ou entre a carga e o ponto que eu estou analisando. Ok? Muito bem. Então, resumindo, o campo elétrico, ele é independente da carga de prova. Olha aqui, a expressão que a gente chegou não depende da carga de prova, tá? Então, o campo elétrico, ele vai existir mesmo que não exista uma carga de prova, tá? Sempre que existir uma carga geradora, ao redor dela vai se instalar imediatamente, assim que o corpo for eletrizado, assim que surgir a carga elétrica, vai surgir um campo elétrico ao redor, independente de ter uma carga de prova ou não. A gente só coloca essa carga de prova para conseguir medir a força elétrica, ok? Quando eu falo na força, eu preciso da carga de prova. Mas quando eu falo do campo, não preciso, certo? Muito bem. Então, o campo elétrico, ele é independente da carga de prova, ele é diretamente proporcional ao valor absoluto da carga geradora. Olha lá. O campo elétrico é diretamente proporcional à carga geradora. O que isso significa? Quanto maior a carga, maior o campo elétrico, certo? Quanto menor o valor da carga, menor o campo elétrico, ok? E, como vai estar escrito ali, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância ao ponto a carga geradora. Então, aqui, o campo elétrico vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor o campo, certo? Aquilo que eu falei lá para vocês. O campo elétrico, ele vai ser mais intenso nas proximidades da carga elétrica. Quanto mais perto ele estiver da carga elétrica, maior vai ser a intensidade dele. À medida que a gente vai se afastando, esse campo elétrico vai diminuindo a intensidade, ok? Então, o campo elétrico depende da carga geradora e ele é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor o campo. Ok? Conseguiram acompanhar? Sim? Não sei o que é. Não sabe o que é. Ah, lá nos nomes, né, Rian? Beleza. Então, características do vetor campo elétrico.
A intensidade dele é aquela que a gente mostrou ali, aquela equação que a gente discutiu agora há pouco, depende da constante do meio, K0 se estiver no vácuo, se for outra constante, se for outro meio, o problema vai dizer. A carga geradora, lembrem que essas duas barrinhas representam módulo, então você não leva o sinal, leva só o valor, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é da carga geradora ao ponto que você quer analisar. A direção é a direção que liga a carga geradora ao ponto que você quer analisar e o sentido para fora se a carga for positiva, para dentro se a carga for negativa. Ok? Muito bem. Então, campo elétrico, o vetor de campo elétrico, ele sempre vai ter direção, sentido e intensidade. A intensidade, o valor do campo, é dado por essa expressão. A direção é a direção que liga a carga ao ponto que eu estou analisando, e o sentido é para fora se a carga for positiva, para dentro se a carga for negativa. Ok? Tudo bem? Esse exemplo eu acho que a gente já tinha feito também, né? E aí tinha ficado exercícios. Certo? Fizeram os exercícios? Deixamos os exercícios para o final? O que vocês acham? Acho que vamos corrigir os exercícios, né? Fizeram? Deixa eu ver se está lá no SIGA para eu poder xingar vocês. Está lá no SIGA, ó. Atividade do dia 9 de agosto. Fizeram? Cri, cri, cri. No. Nem lembrava. Não. Eu e o João, a gente está brigando pelas aulas. Eu sempre quero aula e ele quer aula, e aí tá dando briga. E aí, no fim, eu acho que a gente fica muito tempo sem ter aula. Pensa, a gente teve a última aula, foi lá em agosto, né? Exatamente. Por isso que eu quis fazer toda essa revisão com vocês. Não tem como eu só corrigir os exercícios, vocês não vão lembrar de nada, né? Mas então tá, de todo jeito, vamos corrigir os exercícios. Se vocês não fizeram, façam, porque depois eu vou cobrar de novo, tá? A gente vai voltar para o presencial o mais breve possível, mais breve do que vocês imaginam. E aí a dinâmica vai mudar um pouco, né? De como que vão ser as aulas. Eu vou brigar com o João para ele me dar pelo menos uma aula por semana. Que aí, se a gente tiver um encontro toda semana, pelo menos a gente continua tendo a gente tem uma sequência, né? Essa disciplina é de quatro aulas semanais, então se ele me liberar uma, pelo menos, é porque a carga horária dele é bem maior do que a minha, né? A minha é uma carga horária bem pequena. E aí o medo dele é que eu termine a disciplina e ele tenha que assumir vocês o resto do ano, né? Daí ele acha que fica muito pesado. Mas eu acho que seria melhor eu ter pelo menos uma aula por semana, que daí a gente conseguiria ter um ritmo, né? Vocês não esqueceriam tão fácil do que a gente está vendo. Certo? Muito bem, então, brigarei com o João. No bom sentido, tá? Não levem a mal. Não levem a mal isso. Vamos lá, os exercícios. Deixa eu compartilhar aqui. Não vão me contar qual é a piada da grande família? Fiquei curiosa. Esse exercício nós não tínhamos corrigido, né? Só Deus sabe. Não, mas não corrigimos, não. Ah, tá. É porque a gente é muito unido. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Gostei. Vamos lá, então. Alguém quer ler a questão 1? Para não ficar só eu falando, que nem uma doida. Gostaram da recepção? Não gostou, Victor? Ora, que pena. A caneta não funcionava. Caneta ruim mesmo. Verdade. Mas aqueles bloquinhos é bom, né? Eu gostei dos bloquinhos.
Credo, Victor. Imagina você com 40 anos, reclamão, olha. Então tá, vamos lá, o que interessa. Ninguém quer ler, né? Vai só eu ficar falando sozinha. Deixa você estar aqui para vocês verem. Deixa. Eu não vou falar nada, vai ser só vocês vão falar. Ou não, né? Ou vocês vão querer falar e eu vou mandar ficar tudo quieto. Questão 1. Nas medições de uma carga elétrica pontual positiva, o campo elétrico por ela gerado em determinado ponto é chamado de afastamento. O que isso significa? Aquilo que eu falei para vocês, né? Se a carga elétrica geradora ela é positiva, o campo elétrico vai estar no sentido contrário, vai estar no sentido para fora da carga, né? De afastamento. Então é isso que significa. Significa que naquele ponto que eu estou analisando, o vetor campo elétrico vai estar no sentido para fora da carga elétrica, se afastando da carga elétrica. Ok? Tudo bem aí? Tranquilo, né? Ah, eu tenho um quadro, deixa eu desenhar, ó. Olha, a caneta novinha, não tem nem tinta. Deixa eu pegar outra. Vamos ver se vocês vão enxergar o quadro aí. Tá enxergando? Dá para enxergar bem, tranquilo? Não dá muito reflexo? Tá. Então, vamos supor que eu tenho uma carga positiva geradora aqui, ao redor dela vai criar um campo elétrico. E aí eu quero analisar nesse ponto aqui qual é a direção, qual é o sentido do campo elétrico. A direção é a linha que liga a carga ao ponto, então desenha uma linhazinha que liga a carga ao ponto. Essa é a direção. E o sentido é para fora, porque a carga elétrica é positiva, ok? Se a carga elétrica fosse negativa, a direção é a mesma, a única coisa que o sentido era para dentro. Ok? Muito bem. Entendido como definir a direção e o sentido do campo elétrico? Ninguém vai errar isso na prova? Então, vamos à questão 2. Questão 2. No vácuo, K0, 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Acho que eu escrevi errado ali no slide, né? Pera lá. Onde é que tá? É Newton por metro quadrado por coulomb quadrado. É isso. Tá. Então, voltando aqui. No vácuo, K0, 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado, uma carga elétrica pontiforme, Q igual a 2 microcoulomb, encontra-se fixa. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P a 0,5 metros da carga Q? Então, deixa eu ver lá se vocês me enxergam. Vou apagar aqui que fica melhor. Questão 2. Deixa eu ocupar todo o quadro, senão tem que ficar indo e vindo. Aqui. Beleza. Questão 2, então. Enxergam aqui? Enxergam, né? Primeira coisa, tirar os dados do problema. Ele diz que a constante K0 é 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por quadrado. E aí ele diz que... não enxerga? Enxerga? Oi? Ainda não? E agora? É reflexo? Deixa eu fechar a cortina.
Melhorou? Sim, não? Vou fazer a resolução mais embaixo aqui, então, ver se fica melhor, tá? Então, ele diz que tem uma carga geradora aqui de 2 microcoulomb. Lembram que o micro representa 10 na menos 6, né? Então, é 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. E aí, eu tenho essa carga geradora e eu quero saber, num ponto que está numa distância de 0,5 metros, qual é o campo elétrico. Isso? Então tá, digamos que eu tenho aqui uma carga positiva e aqui num ponto P, que está numa distância de 0,5 metros, eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto aqui. Ok? Estão acompanhando? Ok. Então, o campo elétrico é definido como sendo a constante K0 vezes o módulo da carga elétrica dividido pela distância ao quadrado. Constante 9 vezes 10 na 9. A carga elétrica 2 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar. Qualquer coisa vocês me gritem se não estão me enxergando. 9 vezes 2, 18 vezes. Como é que multiplica com base de 10? Mantém a base que é 10 e soma os expoentes. Então, 9 menos 6 sobra 3 aqui, ok? Dividido pela distância ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. 18 dividido por 0,25 dá 72 vezes 10 na 3, ou, para eu deixar em notação científica, né, com uma casa aqui, a vírgula que está aqui eu passo para cá, fica 7,2 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Então, o campo elétrico gerado nesse ponto aqui é de 7,2 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam? Tem alguma dúvida? Dá para enxergar bem lá? Se eu tirar o cabeção? Ok. Querem um tempinho para copiar ou posso seguir o baile? Fica na gravação, depois vocês olham. Beleza. Eu vou dar um tempinho enquanto eu faço a chamada, eu vou abrir aqui o diário, e aí eu já faço a chamada aqui. Hoje é 20. André Vitor, tá aí? Eu tô na outra página, então falem comigo, senão vai ganhar falta. André Vitor tá aí? Presente, tá. Anildo? Não? Ariane? Ariane não? Arthur? Oi? Presente. A Ariane não tá aí, não. Tá. Arthur presente. Presente. Carolina? Não? Davi? Eliane? Presente. Felipe? Aoba.
Oba. Giane. Presente. Giovana. Presente. Hugo. Hugo não. João Henrique. João tava, né? João tá aí. Tá aí, João? Tá só de corpo presente. Júlia. João aqui. Júlia. Júlia. Júlia, cadê você, Júlia? Ó, que susto. Júlia tá aí, não? Júlia, não. Ela tinha entrado antes. Não, tá mais. Júlia, Cauã. Presente. Lara. Presente. Lediane. Presente. Letícia. Presente. Luíde. Luíde no chat, tá? MacGyver. Presente. Marcelo. Presente. Maria Luísa. Aqui. Maiara. Maiara não? Maiara tá com o João. Tá. Pedro. Aqui. Rian. Presente. Sofia. Sofia tava, né? Sofia foi embora? Sofia. Sofia foi fazer alguma coisa que não tá na aula. Tassiane? Tassiane não? Victor? Vitor Hugo? Presente. E o William? Ok. O William não tá? O William tá. Tá, beleza. Ok. Porcaria desse abençoado. Então, faltou. Confiram aí. Anildo, Ariane. Anildo, Ariane, Carolina, Davi, Hugo, Júlia, Tassiane. Isso aí. Isso? Beleza. Seguimos então, questão 3. Questão 3 diz o seguinte: uma carga elétrica pontiforme e fixa determina nos pontos A e B os campos elétricos indicados pelas setas na figura ao lado. Se a intensidade do campo elétrico no ponto A é 24 newtons por coulomb, qual é a intensidade do campo elétrico no ponto C? Tá, então vamos analisar essa figura aqui. Estão enxergando lá a figurinha? Tá bom de enxergar? Querem que aumente? Como é que tá aí? Vou aumentar um pouquinho. Então, observem aqui, nós temos uma rede aqui, né? E aí ele está dizendo que no A, que tem essa distância aqui, ele tem um campo elétrico de 24 newton por coulomb. E aí ele quer saber no C qual é o campo elétrico gerado. Tá? Então, vamos analisar do que depende o campo elétrico. Posso apagar aqui? Que daí eu continuo aqui. Ah, desculpa.
Conseguiu copiar? Desculpa, não tinha visto. O campo elétrico, então, ele depende da constante, da carga e da distância ao quadrado, tá? Vamos analisar aquela figura ali. Naquela figura ele está dizendo que o A, vamos ver se eu consigo desenhar. Aqui está o A e ele termina aqui. Então, aqui é o campo elétrico do A. Tá enxergando? Tá. E aí o C tá aqui. O C. Eu quero saber aqui qual é a intensidade do campo elétrico. Então, vamos ver. Quanto que vai ser o campo elétrico no ponto A? Tá? O que vai mudar? Supondo que eu tenha a mesma carga elétrica, o que vai mudar vai ser a distância, certo? Aqui, com esse parâmetro que ele está dando, eu tenho uma distância de 2x. Se eu considerar que cada quadradinho desse tem uma distância de x, aqui a distância do A vai ser de 2x. Ok? E a distância do C vai ser o quê? Desse mesmo ponto, se eu considerar daqui até aqui, qual vai ser a distância do C? Vai ser 1x, 2x, 3x, e faltou um aqui, ó. 1x, 2x, 3x, 4x. Ok? Conseguiram acompanhar? X, 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 x. Então, aqui vai ser 4x. A distância até o C vai ser de 4x. A distância até o A é de 2x. Certo? Essa que vai ser a diferença entre os dois campos elétricos. Então, o campo elétrico gerado por A vai ser a constante. Ele está no mesmo lugar, então a constante não vai mudar. A carga elétrica, a gente admite que é a mesma carga elétrica. A única coisa que vai mudar vai ser a distância do A. Então, aqui vai ficar a constante vezes a carga dividido pela distância do A, que eu estou chamando de 2x. 2x ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar K0 vezes Q sobre 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x quadrado. Acompanharam? E aí, no C, quanto que vai ser o campo elétrico no C? A constante vezes a carga dividido pela distância do C ao quadrado. Então, aqui fica a constante vezes o Q, dividido pela distância do x, que é, do C, que é 4x ao quadrado. Marcelo disse que não entendeu, Marcelo? Já consegui copiar sim, prof. Pronto. Oi? Eu não tinha conseguido copiar, mas já copiei. Ah, tá. Ok. Entender aqui, você está acompanhando. Então tá, continuando aqui. Vai ficar K0 vezes Q sobre 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado, x quadrado. Certo? Então, eu tenho essa expressão para o campo gerado no ponto C e essa expressão para o campo gerado no ponto A. Eu quero saber qual é a diferença entre os dois. Então, eu faço uma divisão entre o campo A e o campo C. Ok? Para saber quantas vezes o campo A é maior que o campo C, tá? Então, qual é a expressão do campo A? Isso aqui, K0 vezes Q dividido por 4x quadrado. E é isso tudo dividido pelo campo C. Eu vou fazer assim que daí fica mais fácil para a gente resolver, tá? Dividido pelo campo C, que é isso daqui, K0 vezes Q sobre 16x quadrado. Como é que a gente divide assim quando tem uma fração? Multiplica em x, lembram? Deixa eu fazer isso de outra cor para vocês saberem isso daqui. É o que vocês têm que fazer, tá? É uma divisão entre essas duas grandezas, entre essas duas frações. E aí, como é que a gente divide? Multiplica em x. Então, aqui vai ficar o campo A sobre o campo C vai ser igual a isso, K0Q, vezes isso, 16x quadrado, sobre isso vezes isso. Então, vai ficar K0Q vezes 4x quadrado. Estão acompanhando? Eu tenho K0 em cima e embaixo, vai embora. Eu tenho Q em cima e embaixo,
vai embora. X quadrado em cima e embaixo, vai embora. E aí sobra 16 por 4, que é igual a 4. O que isso significa? O campo A sobre o campo C é igual a 4. Ou seja, o campo A é igual a 4 vezes o campo C. Ok? Eu quero descobrir o campo C. Esse 4 que está multiplicando vai para lá, dividindo. Então, o campo A sobre 4. Ou seja, o campo C é o campo A dividido por 4. Quanto que é o campo A que o problema dá? O campo A é de 24 newtons por curva. Então, é 24 por 4, que dá 6 newton por curva. Ou seja, aqui o campo elétrico é de 24 newton por coulomb e aqui o campo elétrico vai ser de 6 newton por coulomb. Faz sentido, né? Lembra que eu falei quanto maior, mais afastado, menor é a carga, menor é o campo? Então aqui está mais afastado, o campo é menor. Conseguiram acompanhar a questão, entender a questão? Dá para enxergar bem? Tem alguma pergunta? Ok, Sofia, eu acho que eu não te dei falta. Deixa eu ver. Opa. Sofia não ganhou falta. Por que o X, o C é 4x? Tá. É nessa malha. Oi? Você já fez a chamada que minha internet tinha caído. Fiz, Júlia. Você eu acho que ganhou falta. Deixa eu ver. Júlia ganhou falta. Você tá aí? Tô. É que minha internet tinha caído. Tá bom. Obrigada. Nada. Deixa eu só salvar aqui, porque se o Siga não deixa eu dar presença para amanhã. Vamos voltar ali, então, o William que tinha perguntado, né? Olha só. Aqui, essa malha tá aqui, né? Esses quadradinhos estão ali para a gente comparar as distâncias, tá? Então, se você olhar desse ponto A até a setinha que está indicando o campo elétrico, tem uma distância de 2 quadradinhos, certo? Que eu chamei de 2x. E aí, partindo dessa mesma reta aqui onde começa o A, mas indo até o C, a gente consegue observar que daqui até aqui tem 4 quadradinhos, certo? Por isso que aqui a distância é 4x e aqui a distância é 2x. Entendeu? É o que vai mudar nesse caso, né? É uma carga que está fixa num ponto, num determinado ponto, e aí ela vai gerar esse campo no A, no B e no C. Ok? Aí ele diz quanto que é o campo no A e quer saber o campo no C. Beleza? Beleza. Muito bem. Querem um tempo para copiar ou posso pagar? Siga o barco. Estou na frente.
Vocês copiam, eu vou copiar a questão 4 e aí a gente já corrige. Posso seguir na 4 ou vocês querem um tempo para corrigir, para copiar? Posso seguir então? Então tá. Questão 4. Vamos ver se vocês enxergam aquele lado. Ai, meu ciático. Tá enxergando lá? Sim, né? Tá. Então a questão 4 diz o seguinte. Considere duas cargas pontiformes Q1 e Q2 fixas. No ponto P, equidistante de Q1 e Q2, o vetor campo elétrico E tem a direção e o sentido representados na figura abaixo. Quais os sinais das cargas Q1 e Q2? Então, essa é fácil, né? Olhem lá. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor. Essa é a situação. Eu tenho duas cargas Q1 e Q2, e aí, se eu for analisar um ponto aqui no meio das duas cargas, eu tenho o vetor campo elétrico nessa direção, nesse sentido. E aí, a partir disso, qual é o sinal da carga Q1, qual é o sinal da carga Q2? Primeiro, o que a gente sabe? Se a carga Q1 for positiva, o sentido do campo é para fora, certo? Se a carga Q1 for negativa, o sentido é para dentro. Então, qual é o sinal da carga 1? Me ouviram? Estou offline? Não, né? E aí, o que vocês me respondem? Qual é o sinal da carga 1? Repetindo, olhem lá. O que a gente viu até agora? Se a carga geradora é positiva, o sentido do campo é para fora. Se a carga é negativa, o sentido é para dentro. Essa daqui e o campo está ali. Para que sentido está o campo? Para dentro ou para fora? Olhando para esta. O sentido é para fora. Então, essa carga é? Respondam. É? Positiva. Muito bem. Se a carga é positiva, o sentido é para fora. Então, essa daqui é positiva. E essa daqui? Se o sentido é positivo, é para fora. Se o sentido é para dentro, se é para dentro, então é negativo. Qual é o sinal da carga Q2? Olhem lá o campo e olhem a carga. Está para dentro ou está para fora da carga? Para dentro. Se está para dentro, o sinal da carga Q2 é? Responda. Negativo. Ok? Conseguiram entender a questão? Se a carga é positiva, o campo é para fora. Então, o campo está para fora comparado com essa daqui, então essa é positiva. Se a carga é negativa, o campo é para dentro, de aproximação. Então, essa carga aqui é negativa, ok? Então, você responde Q1 é positivo, maior que zero, e Q2 é negativo, menor que zero. Tudo bem? Entenderam a questão? Moleza, né? Vai ter 5 dessa na prova. Caneta nova, não escreve. Vai continuar.
Questão 5, então. Enxerga aqui ainda não, né? Deixa eu puxar uma. Estão enxergando aqui? Questão 5 diz o seguinte. Ai, tô ficando velha. Questão 5. A figura abaixo ilustra uma carga pontual QB igual a 36 microcoulomb fixa no ponto B, sobre um eixo horizontal. Determine a carga pontual QA, que, fixada em A, torna nulo o campo elétrico resultante no ponto P. Tá, então, vamos analisar a situação. Eu tenho uma carga aqui, QB no ponto B, que é igual a 36 microcoulomb. Aí, numa certa distância, eu tenho, deixa eu ver como é que tá aqui, eu tenho um ponto P. Ok? Aqui tá a minha carga, ela é positiva, e aqui tá o ponto P. Essa distância aqui é de 6 metros, e aí eu quero saber que carga eu tenho que colocar aqui, nesse ponto A, que está numa distância de 2 metros desse ponto P, para que o campo aqui no ponto E, no ponto P, seja 0. Ok? Então, eu quero que o campo nesse ponto P seja 0. Ok? Conseguiram entender a questão? Eu tenho uma carga B aqui. Ela vai criar um campo aqui. Tá? Eu quero saber que carga eu tenho que colocar aqui para anular esse campo do B. Certo? Então, para que isso aconteça, o campo gerado pela carga A tem que ser igual ao campo gerado pela carga B, exceto o sentido. Conseguiram acompanhar isso? Eu tenho uma carga A ou uma carga B que vai criar um campo elétrico no ponto P, certo? Ó, vamos ver se aqui fica melhor para vocês entenderem. Eu tenho essa carga aqui que vai gerar um campo nesse ponto aqui. Eu quero saber que carga eu preciso colocar aqui para anular esse campo do B, para que o campo nesse ponto B seja 0, ok? Para que isso aconteça, o campo do A tem que ser igual ao campo do B, exceto o sentido, ok? Ele está dizendo que essa carga B é positiva. Se a carga B é positiva, qual é o sentido do campo elétrico? Para onde que vai estar o campo elétrico naquele ponto B? Se a carga é positiva, o sentido do campo é para fora. Então, para cá vai estar o campo elétrico do B. Então, eu preciso colocar uma carga no ponto A que seja nesse sentido. E esse vai ser o campo do A. Ok? Para que o campo gerado pelo A seja nesse sentido, a carga do A tem que ser positiva ou negativa? Positiva também, né? Para que ele seja para fora da carga. Então, vai ser positivo. E a gente vai descobrir qual é o valor. Positiva. E a gente tem que descobrir o valor dessa carga elétrica. Primeira coisa, nós temos que descobrir quanto que é o campo elétrico do B. Porque aí o campo elétrico do B tem que ser igual ao campo elétrico do A para cancelar, para anular. Conseguiram entender isso, que eu preciso anular esse campo? Então, por isso, o A tem que ser igual ao B? Conseguiram acompanhar? Eu preciso saber isso para poder seguir, senão eu vou fazer um monte de conta e vocês vão chegar no final, não entendi. Tudo bem até aí? Ok, então, seguindo. Campo elétrico é a constante K0 vezes a carga, se eu estou falando do ponto B, vai ser a carga B, dividido pela distância até o B ao quadrado. A constante, 9 vezes 10 na 9. Nesse problema, ele não está dizendo que está no vácuo, né? Não está dizendo que está no vácuo.
Geralmente, o problema diz que está no vácuo e mesmo que não tiver, considere que está no vácuo, ok? E aí, se estiver no vácuo, a constante é esse valor ali, 9 vezes 10 na 9. Vezes a carga QB, que é 36 microcoulomb, então 36 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância ao quadrado do B, que é 6 metros ao quadrado. Ok? Por que é 6? É a distância do ponto que eu estou analisando até a carga, certo? Então, o campo do B vai ser igual. 6 ao quadrado vai dar 36, então vai cancelar esse 36 com esse daqui. Vai sobrar 9 vezes 10 na 9 com 10 na menos 6, sobra 10 na 3. Ok? Então, o campo gerado no ponto P pela carga B vai ser 9 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. Ou seja, o campo A tem que ser igual a 9 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. Mas eu não quero o campo, eu quero a carga. Vou usar a mesma expressão e aí encontrar a carga. Ok? Enxergam aqui? Enxergam aqui? O campo em A vai ser... Está enxergando? O campo em A vai ser a constante vezes a carga A, dividido pela distância em A ao quadrado. O campo elétrico nós temos A vezes 9 vezes 10 na 3, igual a constante 9 vezes 10 na 9, a carga A é o que eu quero descobrir, dividido pela distância do A até o ponto que eu estou considerando, que é 2 metros ao quadrado, ok? Eu quero que A, então o resto tudo tem que passar por lá. Aqui fica 9 vezes 10 na 3, esse 2 ao quadrado fica 4, tá dividindo, vai para lá multiplicando, ok? Esse 9 vezes 10 na 9 tá multiplicando, vai para lá dividindo. 9 vezes 10 na 9, igual a carga A. Então, a carga A vai ser igual, 9 por 9 vai embora, sobra 4 vezes, como é que divide com base de 10? Mantém a base, que é 10, e diminui os expoentes. Então, fica 3 menos 9, que dá menos 6 Coulomb. Certo? Então, para eu anular esse campo elétrico nesse ponto, gerado por essa carga B, eu preciso colocar aqui uma carga de 4 microcoulomb. Ok? Conseguiram acompanhar, entender a questão? Tranquilo? Querem um tempinho? Bem melhor resolver no quadro, né? Alguma pergunta da questão? Conseguiram entender? Ninguém me falou nada? Fica meio borrado, né? Fica espelhado? Oi, gente, tem alguém aí? Caiu minha internet? Ninguém me fala nada? Tô falando sozinha agora.
Fica ao contrário para vocês de lá para cá? Fica. Que estranho. Ah, tá. Que bom. Para mim ficou aqui espelhado. Tá. Tudo bem, então, na questão? Conseguiram acompanhar, entender? Tem alguma pergunta até aí? Não. Querem tempo para copiar? Não. Então tá, ninguém fala nada, eu considero que não. Ui, deixa eu voltar para minha vez aqui. Bom, seguindo então, a gente vai falar sobre linhas de campo, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Linhas de campo ou linhas de força, tá? Então, para a gente visualizar o campo elétrico, a gente usa linhas imaginárias que indicam a direção e o sentido do campo elétrico. Tá aparecendo para vocês? Tá. Essas linhas são chamadas de linhas de força ou linhas de campo, tá? Então, onde as linhas de força elas estão mais concentradas é onde o campo elétrico é mais forte. Ok? Então, através dessas linhas, a gente consegue representar também onde o campo é mais forte, onde o campo é mais fraco, tá? Então, essa é a representação. Quando a gente tem uma carga positiva, as linhas de campo, elas são radiais para fora. Então, nós temos a carga positiva, e aí esses raios que representam as linhas de força, que representam a direção do campo elétrico, elas são para fora. Ok? E se a carga é positiva, também é radial, só que para dentro, ok? Então, você pega a carga e desenha várias linhas ao redor dela. Radial para fora, se for positiva a carga geradora, radial para dentro, se for negativa a carga geradora. Tá? Então, resumão aqui. Quando a carga é positiva, as linhas de força são radiais para fora, elas são divergentes, ou seja, elas se afastam, tá? Se a gente observar as linhas de campo, elas se afastam, e quando a carga é negativa, as linhas de força são radiais para dentro, nesse caso aqui. E aí a gente observa que essas linhas, elas convergem para um ponto só. A gente pode pensar nessas cargas como se fosse uma fonte de luz, tá? Então, pense numa fonte de luz. A luz vai se espalhar em todas as direções, vai criar raios em todas as direções. Essa carga elétrica também vai fazer isso, vai criar essas linhas de campo que representam o campo elétrico por toda a região, em todas as direções, ok? Para fora, se a carga é positiva, para dentro, se a carga é negativa. Ok? E aí, nesse caso, quando é negativo, a gente diz que são linhas convergentes, ou seja, elas estão convergindo para um ponto só, elas estão entrando num ponto só, ok? Quanto mais concentrada essas linhas, maior é o campo elétrico. Então, a gente pode observar aqui, ó, se eu pegar essa região ao redor da carga elétrica, as linhas de força, elas estão mais próximas, certo? Se elas estão mais próximas, significa que o campo elétrico é mais forte do que nessa região aqui, por exemplo. Ok? Conseguem entender isso? Quanto mais próximas estão as linhas de força, mais intenso é o campo elétrico, mais forte é o campo elétrico. Quanto mais afastadas são essas linhas de campo, mais fraco é o campo elétrico. Ok? Então, quanto mais próximo da carga, mais forte é o campo elétrico. Aqui é a mesma coisa, né? As linhas de força estão mais próximas, então mais forte é o campo elétrico. Ok? Muito bem. Se a gente tiver uma carga positiva e uma carga negativa, a gente tem o que é chamado de dipolo elétrico. No caso do ímã, vocês devem saber que o ímã tem um polo sul e um polo norte, certo? E aí, nesse caso, o ímã é chamado de dipolo magnético.
Se eu tenho numa mesma região, próximas, uma carga positiva e uma carga negativa, eu chamo essa configuração das duas cargas, positiva e negativa, de dipolo elétrico, ok? Nesse dipolo elétrico, nessa carga positiva e nessa carga negativa, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa, ok? Então, aqui, ó, as linhas de força saem da carga positiva e entram, terminam na carga negativa. Sempre assim, ok? E aí a gente consegue identificar, nesse caso aqui, a força de atração entre essas duas cargas. A gente consegue visualizar a atração entre essas duas cargas, ok? Se as duas cargas fossem de mesmo sinal, positivo, por exemplo, a gente consegue enxergar a repulsão entre essas duas cargas, elas estão tentando se afastar. As linhas de força vão no sentido contrário uma do outro. Se as duas cargas fossem negativas, a configuração desse sistema, dessas linhas de força, seria a mesma, só que ao invés de estar saindo as linhas, elas estariam entrando. Ok? Tudo bem até aí? Então, a linhas de força são linhas imaginárias que a gente desenha, que a gente usa para representar a direção do campo elétrico, tá? Tem uma carga elétrica, desenha linhas saindo dessa carga elétrica radialmente para fora, se a carga é positiva, radialmente para dentro, se a carga é negativa, ok? Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, a linha de campo vai sair da carga positiva e entrar na carga negativa, certo? Muito bem. Eu quero mostrar para vocês aqui uma simulação que eu acho bem legal. Pera lá. Tá aparecendo a minha tela, meu computador? Aqui. Sim? Agora fala comigo que eu não tô lá. Sim, prof. Ok. Tá, então, isso daqui é um site chamado FET, é um site de simulações interativas da Universidade do Colorado. E aí tem várias simulações de várias áreas, física, química, matemática, biologia, etc. Tá? Então, ele é interativo, você consegue mexer nessas simulações e enxergar o conceito que a gente está discutindo. Então, eu quero mostrar para vocês esse daqui, que está falando sobre as cargas elétricas, tá? Eu vou colocar uma carga positiva aqui e ele vai formar linhas de força, ok? Como a carga é positiva, essas linhas são para fora, ok? Conseguem observar isso? E aí eu vou colocar uma carga negativa nessa proximidade. O que vai acontecer? Ele vai sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Certo? As linhas de força vão sair para fora da carga negativa e vão ser atraídas, vão vir para dentro da carga negativa, ok? Se eu colocar um sensor, esse sensor aqui, ele vai me dizer a intensidade do campo elétrico, tá? Então, olhem aqui, na proximidade do campo, da carga elétrica, o vetor campo elétrico é bem forte e conforme eu vou me afastando, ele vai diminuindo. Certo? Então, quanto mais próximo da carga, como eu falei para vocês, né? Maior é a intensidade do campo elétrico. À medida que eu vou me afastando, ele vai enfraquecendo. E aí, aqui ele já começa a sentir a outra carga, ó. Tá? Vamos tirar uma carga negativa, deixar só a carga positiva. Para a gente analisar isso. À medida que eu estou próximo, quanto mais próximo da carga elétrica, maior o campo elétrico. Conforme eu vou me afastando, o campo elétrico vai diminuindo. Ok? Acabou o campo elétrico. Certo? E aí, se eu tenho, deixa eu tirar o sensor, uma carga positiva e uma carga negativa, as linhas de força vão sair da carga positiva e entrar na carga negativa, independente do lugar onde eu coloque. Ok? Em qualquer uma dessa direção, em qualquer lugar que eu coloque a carga negativa, vai acontecer o mesmo processo. Vai sair da positiva e entrar na negativa. Certo? Muito bem. Vocês podem, quando quiserem, né, entrar lá nesse site.
É bem legal, tem várias simulações, eu vou colocar aqui no chat para vocês, se quiserem brincar um pouquinho. Tem várias simulações na parte da elétrica, Opa, olha aí, essa daqui é uma de termodinâmica, que vocês vão ver. E quando que vocês vão ver termodinâmica? Agora, nesse PPC novo, eu não lembro. Provavelmente no segundo ano. Ok? Tudo bem? Muito bem. Falta 5 minutos, né? Ok. Deixa eu só falar disso daqui e aí a gente encerra. Numa linha de campo, onde que está o vetor campo elétrico? Quando a gente tem uma linha de campo, o vetor campo elétrico ele é sempre tangente à linha. O que que é tangente? Ele toca na linha. Então, se a linha de força for uma reta, o campo elétrico vai estar em qualquer ponto nessa reta, tá? Então, aqui eu tenho esse vetor campo elétrico, aqui esse e assim por diante. Se a linha de força faz uma curva, sei lá o que, você pega um ponto que toca nessa curva e faz uma reta, como isso daqui. Então, nesse ponto aqui eu tenho esse vetor campo elétrico, nesse ponto aqui eu tenho esse vetor campo elétrico, nesse ponto aqui, esse vetor campo elétrico, ok? Isso significa que o campo elétrico está nessa direção e nesse sentido, nesse ponto aqui, nessa direção, nesse sentido, nesse ponto aqui, e assim por diante, ok? Tá, aí aqui já entra em outro assunto, eu acho que eu vou deixar para a próxima aula para não ficar muito pesado. Certo, gente? Tudo bem? Eu vou falar com o João para que a gente não tenha uma aula tão afastada. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, a gente marca um horário, me procurem aqui na escola, eu estou aqui na escola agora todo dia, só me procurar, a gente bate um papo, tira as dúvidas, ok? Tudo bem até aí? Alguma dúvida do que a gente discutiu hoje? Não? Então tá. Tchau, gente, um abraço, até a próxima aula, espero que seja presencial. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.